Boa tarde a todos, a todas, sejam bem-vindos. O tema é a prática do Evangelho no lar, mas na verdade eu fiquei pensando quando a gente foi montar essa exposição, que foi ano passado, e aí que é feito o planejamento para o ano, e na verdade ao pensar, começar a ler mais, eu acho, na verdade, que eu vou falar sobre remédio, porque o Evangelho no lar, ele não deixa de ser um remédio, um bálsamo para as pessoas. E aí vamos dizer assim, remédio por quê? Por que o Evangelho no lar é um remédio? Porque à medida que vamos fazendo, que as pessoas fazem, começam a ter entendimento, a compreensão da doutrina espírita do Evangelho, você cria um ambiente, uma psicosfera na sua casa, você começa a se harmonizar e aqueles problemas que todos nós temos, problemas de saúde, problema familiar, de emprego, financeiro, diversos problemas, fica mais fácil de entender. E quando fica mais fácil de a gente entender e compreender a luz da doutrina, a gente vai adoecer menos. Não quer dizer que a gente não vá sofrer. Não quer dizer que não é uma situação difícil, mas a gente consegue compreender e passar por aquela adversidade de uma forma mais tranquila, mais serena, com mais resignação, com mais resiliência, com fé e com coragem, por pior que seja a situação. Então, o Evangelho no lar, e isso me veio, assim, quando eu estava pensando assim, é um remédio, entendeu? Nós só temos que saber usar um remédio que não custa nada. Para não dizer que não custa nada, a única coisa que precisamos ter é a obra de Allan Kardec, o Evangelho no lar. Esse seria o custo, vamos dizer assim, da pessoa ter em casa essa obra, ou outras, né, que depois eu vou citar ali, para poder fazer o Evangelho no lar. Então esse é um grande remédio que poucas pessoas se utilizam, mas que eu acho que vai se disseminando, vai aos pouquinhos. Então eu vou falar aqui, talvez, são recomendações, sugestões de como fazer o Evangelho no lar. Não é uma coisa amarrada, que não tem uma flexibilidade, mas a prática do Evangelho no lar, ela consta, né, nessas obras, nem todas, mas nessa aqui, por exemplo, Ação e Reação, no finalzinho dela, diz aqui, ó, o Evangelho no lar, procedimento, roteiro, como seguir, é uma sugestão. Pessoal, não quer dizer que não possa fazer um pouquinho diferente. E este livrinho aqui, ó, da Fergs, quando eu já estava pensando na exposição, e há 2 semanas atrás teve o Congresso Espírita lá na PUC, eu entrei na livraria, a Maristela estava, né, já tá, e aí, por acaso, ou não, né, olhei o livrinho Evangelho no lar, disse, pá, comprei. E ele também, pequena variaçãozinha do outro ali, mas ele também dá todo o roteiro, as dicas de como fazer o Evangelho no lar. Então, o Evangelho no lar, ele é assim, esse poderoso, a gente pode chamar, e as obras aqui dizem, um poderoso recurso, né, para fortalecer os laços familiares, que vai nos fortalecer, vai nos dar resiliência necessária para a gente superar aqueles problemas do dia a dia nosso. E como é que começou o Evangelho no lar? Né? De forma muito simples, e é assim que tem ali o relato, que é Jesus, na época dele, ele fazia o Evangelho no lar na casa, né? Uma que a gente vê, que sabe, na casa de Pedro e em outras casas. Ali ele fazia a evangelização dos apóstolos, dos seus seguidores, uma coisa muito simples, não era em templos, não era em igrejas, era uma coisa muito tranquila, ele fazia ali no reduto doméstico. E é isso o exemplo que a gente se traz de lá, para que possamos fazer também nas nossas casas. Então, a prática do Evangelho, ela vai levar ao entendimento, a uma elevação, a um aprimoramento moral das pessoas, de todos, né, que praticam o Evangelho. Da mesma forma que quando a gente vem ao centro espírita, né, e começa a participar, assistir uma palestra, a gente vai se instruindo, vai fazendo aquela reforma íntima, que é normal falar na doutrina espírita, que é aquela mudança que vai acontecendo internamente em nós. Que essa mudança não é assim, fiz o Evangelho no lar hoje, já mudou tudo aqui. Fui na casa espírita, mudou. Não funciona assim. É um processo, né? É um processo nosso de aprendizado. Então o Evangelho no lar, ele é uma oportunidade de diálogo fraterno, troca afetiva, em torno de um tema elevado, que o tema é o do Evangelho. Tá?
Ele é para todos aqueles que participam, né? Pode ser criança, adulto, jovem, idoso, todos que quiserem podem participar. É um momento de aprendizado em grupo e de educação dos nossos sentimentos, onde um vai aprendendo a escutar e aceitar o outro. E o que acontece? Isso vai fortalecer os laços de união, paz, amor entre os membros da família, que hoje está tão difícil, às vezes é difícil reunir a família. E o Evangelho no Lar é um desafio da mesma forma. Há relatos de companheiros nossos tem aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, é mais ou menos isso. O que acontece? É que nem vir ao centro espírita. Também, às vezes, surgem situações que acabam dificultando que a pessoa venha, se programa e não vem. E o Evangelho no Lar é a mesma dificuldade. Numa casa, pode ter 4, 5 pessoas, marido, o homem, a mulher, sogra, cunhado, filho, nem todos vão participar. Normal. Haverá resistência? Haverá resistência. Talvez uma pessoa só vá fazer, uma pessoa só. Nós tivemos um encontro, né, um treinamento, lá na Santa Isabel, o Rodrigo participou, e aí teve relatos lá de trabalhadores de casas espíritas, falando, olha, eu tento fazer o Evangelho no Lar na minha casa, mas ninguém quer fazer. Naquela hora que eu vou fazer, o marido liga a TV alta para ver o jogo, faz barulho na cozinha, acontece tudo. E, normal, sempre vai ter resistência, mas devagarinho, com a persistência, talvez a pessoa vá vendo que aquilo ali não é uma coisa muito estranha, está lendo ali o Evangelho e vai ouvindo e vai introjetando aquilo ali, aquelas ideias, aquela mensagem. Então é normal numa família nem todos participarem do Evangelho no Lar, mas não impede de se fazer sozinho. A pessoa pode fazer sozinho, eu vou falar isso aqui logo em seguida, né? Não precisa ter toda a família reunida, se todos não querem participar, faça sozinho. Só que na verdade nunca estará sozinho, né? Nós estamos sempre acompanhados por uma multidão. Paulo de Tarso já dizia, tem uma frase dele, né? Há uma multidão de testemunhas invisíveis. E no Evangelho no Lar não é diferente. Como na casa espírita, também não estamos aqui só os encarnados aqui. Então, o Evangelho no Lar ele tem muitos benefícios. E no finalzinho eu vou dizer alguns ali. Então, esses laços de família, eles vão ser fortalecidos à medida que se vai fazendo o Evangelho no Lar. E aí a gente fala também do Evangelho no Lar, a questão do alimento espiritual, que hoje é tão difícil, né, da gente parar um tempinho, né, como vocês estão aqui hoje, né, parar um tempo para vocês, para fazer esse momento de pensar, de refletir, de se conectar com Jesus, né, com Deus. E o Evangelho no Lar é isso, é o alimento espiritual, aquele que nós, ou a maioria das pessoas, deixa de lado, não dá bola, não pensa, não se preocupa nisso, só se preocupa quando acontece alguma coisa para sofrer. Aí a pessoa vai, faz a sua oração, sua prece, pede a Deus, né, quando tem aquele sofrimento, algum parente doente, ou prestes a desencarnar. E a gente sempre esquece, o alimento espiritual é tão importante quanto o alimento orgânico, a gente precisa nos alimentar para o corpo, né, ter sustentação, né, para nós podermos viver. E o alimento espiritual, isso que nós estamos fazendo aqui agora, que vocês estão aqui, é quando se faz o Evangelho no Lar em casa também. E é muito importante, e nós acabamos não dando importância para isso e deixando de lado, só na hora que precisa mesmo. A atividade do Evangelho no Lar nos sintoniza com os espíritos superiores e nos possibilita o recebimento de vibrações e sentimentos mais elevados. Isso é muito importante, que na verdade o Evangelho vai se criar um ambiente, né, uma sintonia com a espiritualidade, como nós criamos aqui neste momento, como a casa espírita cria toda vez que ela está trabalhando, toda vez que ela está funcionando, em qualquer ambiente da casa. E o Evangelho no Lar é da mesma forma. Então, quando se faz ali, naquele momento que se tira, há uma pleiade de espíritos, né? E isso não é para se assustar, tá, pessoal? Às vezes a pessoa acha, puxa vida, não vou fazer Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar vai ter os espíritos que vêm, os mentores que vão estar ali intuindo, né? Acompanhando aquilo ali, e também vai ter aqueles espíritos que precisam estar ali, precisam se instruir, precisam se orientar e entender porque ainda estão perdidos, confusos, e eles vão naquele ambiente familiar, eles vão naquela casa porque ali tem um local, naquele dia, naquele horário, um local de oração.
e eles vão ali, mesmo que a gente não conheça, não tenha conhecido. Pode vir algum familiar nosso que já desencarnou, participar, e outros espíritos, não há problema nenhum. Então a gente não precisa se assustar e dizer, não vou fazer o evangelho porque vai estar cheio de espírito. Quando a gente faz o evangelho, provavelmente tem vários espíritos ali, mas eles estão ali para aprender. E com aquilo ali cria uma sintonia, cria uma simpatia, né, entre os membros ali da casa e eles, porque eles vejam que esse lar aqui é um reduto doméstico, como se fala, né, importante, que eles trabalham o evangelho e me ajuda. E provavelmente nós seremos ajudados posteriormente por esses que nós nem sabemos que estamos ajudando quando se faz o evangelho. E aí, também as vibrações do evangelho no lar, a gente faz no final aqui as vibrações, eu vou falar, elas se expandem além dos limites físicos da residência onde é realizado. Se estende a todos por quem rogamos a proteção, o amparo espiritual para encarnados e desencarnados. Aqui, ao final da exposição, a gente faz aquele momento das preces e radiações. E nós vibramos, né, mentalmente, pensando para aquele familiar que está em casa, que não vem ao centro espírita, que não gosta de vir. A gente vibra para aquele familiar que está em outro estado, vibramos, irradiamos vibrações positivas, boas, para aqueles nossos parentes que já desencarnaram, né? E isso é muito importante. E da mesma forma, o Evangelho no Lar vai fazer a mesma coisa, que no final a gente pode fazer aquelas vibrações, aquelas preces que nós, semelhantes a que fazemos aqui, tanto para os irmãos encarnados, para os desencarnados. Então vejam a importância do Evangelho. E essa prece que se faz, o Evangelho no Lar, ele vai acabar ajudando, eu tenho, vamos dizer assim, vou dizer com certeza disso, que ele acaba tocando, despertando, desabrochando naqueles outros familiares nossos que muitas vezes não participam, que não querem participar. Ok? A gente não pode obrigar ninguém a participar, mas ele acaba vendo ali, olha ali, meu pai, minha mãe fazendo aquela conversa ali, talvez ele nem dê bola, mas talvez ele passa, escuta, pega alguma coisinha e assim vai indo. E aquilo vai, provavelmente, em algum momento, despertar, desabrochar, às vezes lá na frente, e daqui a pouco a pessoa vai sentar e diz, vou escutar o que está falando aqui, o que está lendo. Aí escuta, fica 5 minutos, aí na outra vez, daqui a pouco fica mais 5, e vê que aquilo ali, né, é um monstro, né, um bicho de 7 cabeças, e que faz sentido. E assim funciona. E assim vai indo devagarinho. Então, as leituras e reflexões do Evangelho e os comentários são feitos pelos participantes, devem ser permeados de vibrações amorosas, boas, porque é um momento educativo de respeito, diálogo, escuta e fraternidade. O que não é um momento para disputa e discussão. O Evangelho no Lar não é para isso. Ele é para criar um ambiente de amor, de fraternidade, de entendimento. Embora, agora já vou passar aqui o slidezinho, tem um momento que faz os comentários, as reflexões. Esse momento não é para discussão, não é para fazer um enfrentamento. Nós já fizemos aqui em outras oportunidades o Evangelho, alguns participaram, a gente senta na mesa, um lê, um debate, faz o comentário e assim vai seguindo. Tá, pessoal? Vou passar aqui, ó. Agora vai mais essa frasezinha aqui, ó, está na obra Ação e Reação do livro Luz no Lar, por Espíritos Diversos. Diz assim, ó, quando o ensinamento do Mestre, Jesus, né, vibra entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. É aquilo que eu falei. A tendência, quando a gente começa a ter entendimento, compreensão do Evangelho, é sofrer menos. Não quer dizer que não vá doer, que não vá ser difícil, mas a gente consegue compreender isso e passa com mais facilidade pelas adversidades. Então vamos lá. Vou por partes aqui, ó. Como fazer? Converse com todos que residem com você sobre a importância do estudo, a fim, aqui faltou um quê? De que todos possam compreender melhor e entender. Não adianta ser uma coisa imposta na casa. Então tem que ser uma coisa conversada, dialogada. Daqui a pouco a esposa não quer fazer, ok, faz só o Gerson, só faz individual, ou o filho quer fazer, não quer, às vezes o adolescente não quer. Então converse e explique o que é aquilo ali que vai ser feito. Explique que as reflexões conjuntas acerca do Evangelho permitirão manter o ambiente da casa espiritualmente saneado por meio de sentimentos e pensamentos elevados. Favorecerá a presença e a influência dos mensageiros do bem. É aquilo que eu falei. Ou seja, você vai sanear, o Evangelho vai higienizar a casa espiritualmente falando.
É como se a gente fosse limpar aqui com produtos, né, fisicamente olhando, mas o Evangelho no Lar ele vai fazer essa higienização, esse saneamento do ambiente espiritual. Vai continuar tendo problema? Pode ser, mas com o tempo a coisa vai evoluindo, né? Não é de uma hora para outra, mas ele vai ajudar, vai fazer diferença, porque os benfeitores, os mentores, eles estarão acompanhando o Evangelho no Lar. Tá? Explique que esse momento facilitará a recepção do amparo espiritual, uma vez que auxilia na manutenção do elevado padrão vibratório do ambiente doméstico. Ou seja, quando a gente entende um pouquinho, cada um pode ter um entendimento, uma visão, mas quando começa a entender melhor, talvez a pessoa não guarde tanto rancor do outro, do irmão, da esposa, do filho, aquelas brigas que acontecem, né? Vai ter mais, não guarda aquela mágoa, perdoa com mais facilidade. Então, o Evangelho possibilita este entendimento. Convide sua família, quem mora com você, para participar. Aquilo que eu falei, sozinho também pode fazer, pois espiritualmente sempre estamos acompanhados. Tá? Depois eu vou dizer como é que a gente faz. Escolha na semana um dia e horário em que todos possam estar presentes. Aqui vem a dificuldade, que acontece na maioria das vezes e das casas dos usuários. É que nem todo mundo vai poder estar naquele horário. O Divaldo fala que preferencialmente se faça um dia à noite. Tá? Tipo, vamos fazer domingo às 20 horas, ok? Segunda às 20 horas, 19h30, 21 horas, que é o horário que vai estar a família reunida. Se não conseguir reunir todos, faça igual. Vai acontecer situações que não vão poder estar todos presentes, mas é importante que naquele dia e naquele horário façam o Evangelho, porque a espiritualidade vai estar presente. Ela se programa para estar ali na nossa casa. Como ela se programa para estar aqui no Centro Espírita, não só nesse, mas nos outros centros espíritas, para trabalhar, né, a equipe espiritual, e na casa da gente não é diferente. Então, isso fazer domingo às 20 horas. Então tá, domingo 20 horas vai ser o Evangelho. Começa o Evangelho. Faltou um, faltou outro, faz o Evangelho. Tá? O tempo médio para a realização do Evangelho no Lar costuma ser de 30 minutos. Ah, fez 25, tem problema? Não. Fez 35, tem problema? Fez 20. Entendeu? Tempo médio. É isso que está na orientação aqui no livro do Ação e Reação. Então, essa é a média de 30 minutos. Não precisa ser mais que isso. Se passar, não tem problema. Então, vai depender muito do critério ali, do momento, como estão fazendo. Crianças podem participar e também visitantes. Os visitantes aqui, depois eu vou entregar uma folhinha da quem tem criança que as crianças podem participar e podem, naquele momento que elas estão fazendo, elas podem até desenhar, pode fazer uma pergunta, fazer uma reflexão, escrever alguma coisa. E os visitantes, bom, chega lá, aquela família, lá vem o cunhado, né, sobrinho, tudo, bem na hora do Evangelho, ele chega meia hora antes ali. Explica para eles o que vocês fazem e convidem a participar. Explica como é que é a dinâmica. Se não quiserem participar, ok, mas tentem fazer o Evangelho, mesmo que a visita chegue naquele horário, que às vezes vocês já estavam se preparando, todo aquele ambiente, e aí chega. Então convidem, é possível convidar. E só tem que explicar, né? Tem que explicar para a pessoa. Aqui, também como sugestão, né? Podem disponibilizar uma jarra de água, né? Ou um copo para cada um integrante, para que seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Então, a gente vai fazer o Evangelho no entorno dessa mesa, da cozinha, seja o ambiente que for. Pode deixar uma jarra de água ali, não há problema quanto a isso. Ao final do Evangelho, toma água, tá? Ou um copo, que seja, mas não precisa fazer nada, tipo, só deixa a jarra ali em cima, tá? A água vai ser trabalhada pelos benfeitores que estarão acompanhando o Evangelho, tá, pessoal? Não tem que fazer isso, não precisa fazer absolutamente nada, só deixa a jarra ali, a água, o copo de água, assim, e depois tome ao final. O roteiro, aqui seria a dinâmica do Evangelho. Prece inicial. É o que diz. Aqui, o que diz o livrinho ali, o livro Ação e Reação, diz iniciar a reunião com uma prece simples e espontânea. Tá? Prece simples, do jeito que cada um faz, que o seu sentimento, que o coração falar para vocês façam. Não precisa ter um formalismo, uma regra. Tá? Na prece, antes da prece inicial, essas obras aqui podem ser, tá? Elas constam ali como referência, né?
Pão Nosso, do Chico Xavier, da coleção Fonte Viva. Outro da Fonte Viva também. Todos são da Fonte Viva. Caminho, Verdade e Vida. Linha de Luz, também da coleção Fonte Viva. Tudo do Chico Xavier. Isso aqui, pessoal, são, vamos dizer assim, para harmonizar o ambiente, para criar aquele ambiente. Antes de fazer a prece, você pode fazer uma leitura para que a gente acalme, vá se serenando, se ambientando. Faz a leitura e faz a prece. Sugestão, não quer dizer que tenha que ter um outro livro para ler. Você pode fazer a prece e, na sequência, aí vem aqui, ó, realizar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode-se começar desde o prefácio, né? Vamos dizer assim, eu vou começar a fazer o Evangelho, vai começar bem do início. Pode, ou pode-se fazer de forma aleatória, se abre e cai em alguma parte e faça a leitura. Tá? A leitura em voz alta, de uma forma clara e pausada. Não é sair lendo a toque de caixa. É uma leitura lenta. Tá? E aí vem aqui, ó, fazer comentários e reflexões sobre o texto lido de forma breve entre os participantes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Comentários e reflexões. Aquilo que eu falei. Tá? A família lá, aí fala da parte, vocês pegaram uma parte do Evangelho que é perdoar os nossos inimigos. Aí o que acontece? Aí começa o debate. Eu não vou perdoar o meu irmão que acabou falando. Não é isso. Entendeu? É um momento para ficar tranquilo, em paz, sereno, para se elevar espiritualmente e não para fazer debate. É para comentar aquilo que entendeu. Eu acho que é assim, talvez o perdão deva ser exercido assim, e assim vai. É uma coisa que é para ser leve, não é para se fazer um debate, reflexões, comentários e reflexões. Não é para fazer um debate com o outro. Eu não vou perdoar o fulano que fez. Não é esse o momento. Isso aqui é justamente para a gente conseguir criar o ambiente, né, do amparo, da assistência da espiritualidade que está ali presente. Então, é comentário e reflexão. Lê um parágrafo, comenta. Leu 2 linhas, e o que acha disso sobre aquilo? E muitas vezes vai se ler, que nem nós já fizemos aqui, a gente planeja, vamos tentar ler o capítulo. É muito difícil ler o capítulo. Se lê uma página, lê uma página. Deu para ler meia página? Leia meia página e vai comentando. E aí para ali, na próxima, se estiver fazendo a sequência, continua. Então, não há uma necessidade, assim, eu tenho que ler o capítulo aqui em 30 minutos, comentar e fazer... Não há essa necessidade. Tá? Vai com calma, lendo. E aqui, a gente vai... A questão das preces. Aquilo que eu falei no finalzinho. Preces para o lar, para os parentes, amigos, por todos que estão ligados à família, encarnado e desencarnado. E peça também que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Também não há uma fórmula como que eu devo fazer a prece. Faça do jeito que o coração mandar. E prece de encerramento. Simples, sincera, espontânea. Agradece a Deus, Jesus, a espiritualidade que esteve ali acompanhando os trabalhos. E após a prece, bebe água. Terminou o Evangelho no ar. Tá? O que a gente pode citar de benefício do Evangelho? Eleva a vibração mental dos participantes da casa. Vai elevar, vai começar a entender tudo de forma diferente, vai começar a vibrar numa sintonia melhor, em vez de só pensar talvez coisas negativas, vai começar a vibrar e sintonizar com espíritos amigos, protetores, harmoniza e higieniza o ambiente doméstico, que eu falei, acaba conhecendo as lições de amor, paz, caridade, perdão que está no Evangelho, reúne a família, abre as portas para bênçãos, fortalece as pessoas para enfrentar as dificuldades materiais, espirituais e por aí vai, com certeza. E eu deixei por último esse ajuda irmãos aqui. Esse aqui é de extrema importância, porque a gente não ajuda no Evangelho, como aqui na Casa Espírita, só os encarnados. A gente ajuda muito, e quem faz o Evangelho no lar, muito espírito desencarnado. Talvez mais do que está ali. Às vezes só tem 2 pessoas na casa fazendo o Evangelho, mas tem ali, pode ter uns 20 ali, ouvindo as palavras do Evangelho, ouvindo os comentários, e isso vai ajudar eles. São espíritos que precisam disso. E essa ajuda, a gente nem sabe. Aí quando a gente desencarna, né, diz, olha, tu fazia Evangelho no lar lá e eu ia lá assistir o Evangelho lá na tua casa e estou aqui te recebendo agora que tu me ajudou muito. Acontece, pode acontecer. Entendeu? Então, vejam a importância, uma coisa simples,
né, a essa ajuda para os que já desencarnaram. E não só irmãos, espíritos que nós não conhecemos, mas também aqueles que já partiram, que são entes queridos nossos, né, familiares nossos. As obras, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra básica. Essas obras eu citei aqui: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Vida, Agenda Cristã, que pode ser para leitura inicial. Essa observação eu deixei para o final aqui, ó. O momento do Evangelho no Lar não se trata de reunião mediúnica, tá, pessoal? Qualquer ideia pela via da intuição deve permanecer como comentário geral a ser dito de maneira simples no momento oportuno, tá? Não é reunião mediúnica. Vai se tratar nos comentários, tá? E aqui, essa frase aqui, o Dr. Bezerra de Menezes, consta na revista Reformador, maio de 1990. Diz assim, ó: evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A oração em conjunto torna o lar um santuário de amor, onde os espíritos mais nobres procuram auxiliar mais e mais, dobrando os talentos de luz que ali são depositados. Vejam o que proporciona o Evangelho no lar. Bandeirinha, tá, deixa eu ver aqui se eu acho uma outra coisa aqui, que é esse roteirinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês esse aqui, o Renato, faz um favor para mim, distribui um para cada um e esse aqui para quem tem criança, tá? Esse aqui é para criança? É, para quem pode também. Só para vocês entenderem, assim, é bem básico, tá, pessoal? Isso é da Fergus, tá? Então, é da rotina do Evangelho no Lar, ali. Começa com a prece inicial, na sequência, a leitura do Evangelho, comentários e reflexões, aí depois passa para um segundo momento daquelas vibrações, aparece como prece aqui, mas são as vibrações que vocês vão fazer para os familiares, para parentes, para amigos, para a paz no mundo, para os desencarnados. Peçam que os benfeitores magnetizem a água e aí depois faz a prece final de encerramento e tomem a água, tá? O das crianças, ele entra no meiozinho ali dos comentários e reflexões, tá? Eu só não vou botar aqui, mas o Renato distribuiu para quem tem filho, que ali a criança pode acabar desenhando, pintando e vai acompanhando ali, tá? Não difere desse roteirinho aqui. Bom, eu tenho uma história para contar. Eu gosto de contar história, né? Mas não é minha. Nesse livro aqui, ó, Nos Domínios da Mediunidade. E depois eu termino com um vídeo de 2 minutos e meio que resume tudo que a gente falou aqui. Nesta obra aqui, André Luiz, né, vem ao nosso plano, juntamente com Aulus, que é o orientador, e o Hilário, tá? E trata no capítulo 20, Mediunidade e Oração. Então aqui, nesse caso aqui, pessoal, desse exemplo, que consta no livro, há uma família, marido, esposa, 3 filhas, mais a mãe da esposa, que está acamada com mais ou menos 70 anos, já em processo de desencarne. Ela vai em breve ali, na sequência, ela vai desencarnar, tá? Mas há uma série de problemas familiares acontecendo naquele ambiente familiar, tá? E aí, o nome são 3 nomes. Anésia é a esposa, a mãe dela é a Elisa e tem a Márcia, que é uma menina de entre 14 e 15 anos, tá? Então, a Anésia vai fazer E aqui fogem, só para vocês entenderem, na história aqui, as outras 2 filhas arranjam um compromisso, que não pode ficar na casa, sai. O marido também sai, porque não vou participar do Evangelho, que coisa, não vou participar, é mais ou menos assim, meio rebelde ou revoltado, não fica. Então só fica a Anésia, a filha dela, a Márcia, e a mãe da Anésia, que é uma senhora de 70 anos que está em processo de desencarne. E elas vão fazer a prece no quarto da mãe, onde ela está acamada. E aí diz assim, ó: a dona da casa senta-se frente à enferma, a mãe dela, junto com a filhinha, e começa a prece. Pronunciou a sentida prece, assim, ó. À medida que orava, isso é o André Luiz narrando, tá, pessoal? Funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade. Vários, olha só, desencarnados, sofredores penetraram no quarto. Aquilo que eu falei. Ou seja,
Não, a gente não precisa ficar assustado com isso. Eles vieram porque estavam precisando e vieram acompanhados. Então, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes solicitando medicação. Então, os espíritos encarnados, quando ela começa às 20 horas, que é o horário que ela faz o evangelho, só não diz o dia aqui, eles vão, que já sabem que aquele dia tem o evangelho naquela casa, para se instruírem, vão sim buscar esse remédio, que nem eu falei no início. Aí diz aqui o André Luiz, ó, nenhum deles conseguia ver a presença do André Luiz, do Hilário e do Alves, tá? Nenhum desses outros espíritos conseguiam ver. Aí diz eles assim, ó, são companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico aos da existência na carne. Aí diz assim, ó, quantos se encontram em semelhante estado dentro do raio de ação das preces de nossa amiga? Ou seja, aquela prece, aquele evangelho ajuda aqueles irmãos desencarnados. Recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza. E quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior. Então, aí diz aqui, ó, aderem à oração de cujo sublime poder recolhem esclarecimento, consolo, amparo e benefício. Olha o que o Evangelho no Lar faz para todos, né? Não só nós encarnados, mas talvez mais para os desencarnados. Esclarecimento, consolo, amparo e benefício. Aí diz assim, ó, a essa altura, né, quando ela vai abrir o livro, o Evangelho, para ler, acreditando agir ao acaso, mas o tema, em verdade, foi escolhido por uma benfeitora espiritual que acompanhava ali a eles. Ela abriu o Evangelho, né, achou que caiu, que ela escolheu, na verdade foi escolhido pelo benfeitor que entendia que aquele momento era para aquela parte que ela deveria ver ali, que onde estava a mãe dela já em uma série de problemas domésticos que vivenciava. E aqui eu vou terminando essa partezinha aqui que diz assim, ó, num determinado momento ela faz uma pausa, né, na leitura do Evangelho, e a menina de 14 anos fala assim, ó, continue, mãezinha, continue, tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. E aí ela responde, né, para a menina, muitos irmãos desencarnados, de certo permanecem aqui conosco e acompanham o nosso culto de oração. Então, o Evangelho no Lar é isso, atrai dezenas, talvez, diversos amigos espirituais desencarnados, então a gente ajuda, é um ato de caridade, um ato de fé, tentem fazer o Evangelho se possível, né? E eu vou botar um videozinho aqui para terminar, que é da Fergs, tá, pessoal? 2 minutos e 30, esse aqui. Tá sem som? O Evangelho no Lar e no coração. Faça e amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família e os de Jesus, à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais, assim como os visitantes ocasionais. Caso esses visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa e o leia de forma clara e pausada, proporcionando um momento de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, pelos amigos da família, e desencarnados. Beba água magnetizada. Lembre-se que a prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possam ocorrer deve ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no coração. Amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer. Saiba mais em www.fergs.org. Né? Espero que quem não faz, talvez comece a fazer. Se não conseguir fazer o Evangelho como esse roteiro de sugestão, que pelo menos leia alguma obra espírita, pelo menos leia o Evangelho, mesmo que não faça ele como essa sugestão que eu passei, mas lendo, eu tenho certeza que já vai ajudar, vai criar um ambiente de entendimento, se não para todos, principalmente
individualmente para a pessoa que muitas vezes vai fazer sozinha. Era isso. Obrigado, Renato.